Bom dia aí, meus amigos, quem assistir isso, seja agora no ano de 2020 ou em qualquer tempo aí no futuro, ou até para mim mesmo, se ninguém assistir, né? Eu vou fazer um comentário, uma análise do filme brasileiro Bacurau. Eu assisti ontem, aqui no dia 8 de fevereiro de 2020. Quero dar minhas impressões. Primeiro eu vou contar assim por cima a história. Eu acho que eu não gostei da estética, eu achei um filme válido, né? O filme procura fazer uma crítica social, mas eu achei a estética do filme assim ainda muito carregada de estereótipos. O Nordeste miserável, aquela estética do nordestino como sendo um subpovo que o filme procura atacar, mas acaba também reforçando a ideia, né? Então, Bacurau é um povoado no interior de Pernambuco, certo? Tem lá a sua população e tal, e tem muitas mortes que acontecem lá, muitas chacinas, muita violência, apesar de ser um povoado pequeno. E se descobre que essas mortes acontecem porque o prefeito da cidade, que não é Bacurau, Bacurau é o distrito, eu não lembro o nome da cidadezinha agora, desculpa, eu não gravei o nome. O prefeito alugava para um grupo de americanos fazerem uma espécie de safari em Bacurau. Safari, eles estavam querendo aventuras, querendo praticar, tirar o alvo, querendo fazer caçadas, né? Ao invés de irem para a África, caçar leões, caçar animais selvagens, eles vieram para o interior do Brasil, vieram para o Nordeste, para Pernambuco, caçar bacurauenses. A população de Bacurau era a caça. Eles tinham prazer de caçar aquelas pessoas. Esse grupo de americanos era organizado por um empresário que vendia os lugares, né, de uma competição, como se fosse uma espécie de Big Brother, né? Quem matasse mais, quem matasse com mais eficiência, e também o tipo de indivíduo morto. Se fosse um homem jovem que oferecesse uma certa resistência, valia mais pontos. Aí você tinha uma equipe aí, eu acho que de umas 8 ou 10 pessoas que competiam umas com as outras para matar a população de Bacurau. Era essa a ideia do filme. Eles têm uns drones que sobrevoam a região, parecia até um pequeno disco voador, né? Um tipo de drone que tinha lá, que filmava as ações dos jogadores, certo? Aí nisso o prefeito ganhava com isso, eles interferiram nos mapas. Bacurau sumiu do mapa, deixou de existir, desapareceu, não havia estatística e nem havia mapas online onde aparecia a povoação de Bacurau. Fala com o amiguinho do papai. Oi, eu tenho um unicórnio. Tem um unicórnio? O papaizinho tá falando agora, tá? Deixa o papai conversar com os amiguinhos dele. Que ela gosta de, quando ele vê filmando, ela vem conversar. Sim, então esse é o cenário do filme, certo? É interessante que eles são ajudados por uma dupla de brasileiros. São pessoas do sul do Brasil, descendentes de, segundo eles mesmos falaram, né? Dizendo, né, eu sou descendente de italianos e de espanhóis, e nós não somos como essa gente mestiça do Nordeste, que estão querendo dizer, certo? E acabou que esses auxiliares da equipe norte-americana, eles tinham, o objetivo deles era sondar o terreno, percorrer a região, dizer onde tinha gente morando, onde não tinha, enfim, preparar o terreno para as equipes de jogadores irem lá eliminar aquelas pessoas. Só que eles se excederam, né? E eles mesmos abateram 2 rapazes, 2 homens.
E a equipe americana se sentiu lesada porque tiraram dela, né, aquela sua caça. E os americanos mataram a equipe de auxiliares brasileiros, esse homem e essa mulher. Né? Aí tudo isso aí ficou claro num discurso lá racista que Bacurau ataca ao mesmo tempo que reforça que o nordestino, a população de Bacurau, uma população mestiça, cabocla, parda, meio negra, meio índia e meio branca, que ela é uma sub-humanidade. O filme Bacurau procura denunciar a maneira que os europeus, os norte-americanos e tal, os brancos, não é? Dos países desenvolvidos, da Europa e dos Estados Unidos, enxergam aos latino-americanos uma sub-humanidade. Não são como a gente, não é? Como eles falam lá, vocês não são como a gente, vocês são uma sub-raça. Aí Bacurau denuncia isso ao mesmo tempo que reforça essa fronteira ao mostrar a miséria humana, ao mostrar os cacoetes comportamentais, ao mostrar a maneira como aquela população vivia quase que numa fase pré-civilizada, passando fome, sendo tratados quase como que párias naquela sociedade, né? Bacurau acaba reforçando que aquela gente é uma sub-humanidade, é uma subcultura. Essa é a interpretação que eu faço, apesar da denúncia do filme ser muito válida, não é? Ele denuncia mais a nível de superfície. Eu acho que ele faltou a ele um pouco mais de jogo de cintura, faltou aos roteiristas, faltou a quem elaborou a história, né? Ao diretor, ser mais objetivo nessas denúncias e evidenciar com mais clareza o eurocentrismo, a ideia de que os europeus e os brancos, os norte-americanos, se enxergam como superiores ao mostrar a tecnologia deles e ao mostrar a precariedade, a miséria humana, as tradições primárias, para não dizer primitivas, né? Os costumes simplórios daquela população de Bacurau. Eles estão dizendo, quase que reforçando, esses aqui são o primeiro mundo, que são feitos por sociedades evoluídas e brancas. E isso aqui é uma sub-humanidade, uma sub-raça, certo? Pegando aqui esse meu material aqui de análise, né? Como se aqui estivesse o branco e aqui estaria a população de Bacurau. Essa é a ideia, a impressão que eu tive. Um filme panfletário, superficial, certo? É válido como denúncia, mas faltou talento para os produtores do filme, para os roteiristas, certo? Para fugir desses estereótipos. Sim, mas continuando a história, né? A população de Bacurau vivendo como uma sub-humanidade no interior miserável do Nordeste brasileiro, né, do estado de Pernambuco, caçada como animais, abatidas como hienas, como cães, como animais selvagens, servindo como prêmios, cujas cabeças eram ostentadas por norte-americanos, né, como prêmios de caça, como se ostenta a cabeça de um alce, ou a cabeça de uma hiena, ou de um leão, de um urso e tudo mais. Essa população, ela é mostrada lá como ela sendo herdeira da tradição do cangaço. No museu da cidade de Bacurau, do povoado de Bacurau, havia, além de várias fotografias do bando de Lampião, de Curisco e Dadá, e de outros cangaceiros mais, haviam armas antigas, carabinas, espingardas, punhais da época do cangaço e outras peças do mobiliário do sertanejo da época, né, do início do século XX, certo? E uma fotografia das cabeças decepadas do bando de Lampião. Então, quando a população de Bacurau se dá conta que está sendo caçada por esses gringos, por esses estrangeiros que estão lá para abatê-los e tal, né? Ela se arma para se defender. Eles se articulam. Aí a memória, a tradição,
os costumes do sertanejo afloram como sendo uma retomada do passado valente, onde o bandido que usa a R15, que faz tráfico de drogas, que agride aquela população, um bandido que é um indivíduo do lugar, ele é chamado para representar o papel do cangaceiro que resiste, cangaceiro que vai resistir aos agressores daquela cultura, daquela gente. O bandido é redimido, ele se torna o herói, o cara que toma a dianteira para defender a sua gente. Um novo cangaceiro, um novo herói que repudia a intrusão da modernidade no seu habitat. É isso que Bacurau quer mostrar quando o chefe do bando de traficantes se alia aos homens do povoado para defender a população dos ataques dos gringos, certo? Dos norte-americanos. Aí assim é feito várias emboscadas. Papai, eu quero matar pai que tem malão. Papai está conversando, amor. Deixa. Mas eu quero ver. Não, agora não. Deixa eu concluir. Pois é, então a população de Bacurau vai se defendendo, consegue matar praticamente todos, né? Mata quase todos, sobra só o líder do bando, que é um alemão naturalizado Papai, americano, é que era o empresário que organizava o jogo. Aí eles chamam o prefeito da cidade, da qual Bacurau é um distrito. O prefeito é preso, amordaçado, naquela condenação medieval mesmo, né? Que eu quero dizer, que era praticada na Idade Média, despido, deixado só de cueca, com um saco na cabeça e montado num cavalo, num jumento, amarrado no jumento, de costas, né? Ele está montado de costas no jumento e mandado embora de Bacurau. Enquanto que o empresário norte-americano, ele é aprisionado e enterrado vivo na praça da cidade. Colocam ele lá numa espécie de porão e ele é enterrado vivo. E assim termina o filme Bacurau, certo? Não há uma clareza na mensagem do autor. Ele mostra o Bacurau, a povoação, reforçando esses estereótipos, certo? Da subhumanidade, como eu falei. Então esse é o filme. Eu estou fazendo uma analogia com o governo Bolsonaro no nosso país, né? Que é interessante, porque lá não só os brasileiros que foram a equipe, que se somaram à equipe dos americanos que caçavam os bacurauenses, certo? Esse casal de brasileiros gaúchos, do sul do Brasil, não lembro se são gaúchos, eles tinham nojo de sua gente. Eles detestavam o mestiço. O mestiço é uma sub-raça. É como a elite do Brasil. O Brasil é um país muito plural. Na verdade, o Brasil